Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Minha convidada hoje é a Rose Tchumi, conhecida pela sua performance nos trabalhos, na divulgação, no envolvimento com a Oktoberfest. Ela desfila pela Rua 15 com o Biergarten, o caminhãozinho aquele na distribuição de chopp. Rose, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Imagina, é um prazer. Bom, e a senhora está na festa já faz um tempo, né? 27 anos. A festa começou 3 anos antes de você entrar nela. Exatamente. Eu estava em Blumenau quando ela começou, mas eu não participei da festa só como foliã, né? Como se diz. E daí o Jardim, o falecido Carlos Jardim, na época, fazia carros alegóricos e tudo mais. Como ele me conhecia, eu fazia trabalho de freelancer para ele me convidou para fazer parte da equipe dele de decorações. Então eu comecei na decoração dos pavilhões, que era um só, né? Aí passou para os desfiles também, e daí foi. E há 14 anos eu distribuo chopp pela cidade também. Agora, você aceitou entrar na festa pelo convite ou alguma coisa te chamava para isso também? Eu sou professora de artes, então eu sempre trabalho com artes. Era decoração, né? E daí eu comecei a gostar da coisa. E hoje em dia eu trabalho, tô quase desde setembro, final de agosto, setembro, na lona, fazendo os meus carros alegóricos. Ali naquele trabalho dos carros Exatamente. Alegóricos. Aliás, é todo um trabalho artesanal, né? É, bem artesanal. Os carros alegóricos, a gente fica planejando o ano inteiro. Aí tem uma comissão, nós desenhamos os carros, elaboramos os carros no desenho. Aí vai para essa comissão na Vila Germânica, e essa comissão que decide quais carros irão para a confecção e para a avenida, para a Rua 15. Pois é, Rose, é a senhora e toda uma equipe, né? Porque dá um trabalho, imagina. Não, nós temos assim, nós somos a gente já não diz nem equipe de trabalho, a gente diz família na lona, sabe? Que fica aqui na Rua das Palmeiras. Porque é exatamente isso, né? É uma turma que pega junto. Então, mas eu, como sendo a única mulher, sabe, que está desde o início, então eu tenho vários filhos, né? E a equipe é uma família. Pois é. E é um pessoal que adquiriu experiência nesse trabalho e alguns que já trouxeram experiência de outras festas. De outras festas. E de outras culturas. Né? A gente faz assim, ó. Essa coisa de organizar os carros alegóricos, a gente também faz um trabalho de pesquisa, porque eles dão um tema pra gente, né? E isso é muito importante. Então, o tema do ano vai ser tal coisa. Então, a gente vai pesquisar primeiro o que a gente vai fazer. Porque não é chegar e fazer um carro alegórico, assim, do nada, sabe? Você tem que ter todo um planejamento. E isso começa já ontem, sabe? Porque a gente sempre diz assim, ó, a gente terminou de fazer o carro alegórico, aí a gente já começa a pensar no carro alegórico do para ano que vem. As ideias começam a fervilhar na cabeça da gente. E daí a gente vai anotando. Conforme o tema que eles lançam, né, para ano que vem, a gente já consegue fazer uma pesquisa desse carro alegórico. Quem está hoje fazendo carros alegóricos comigo, além do Jair Lois, Beto Lois, o Pomer, tem mais uma senhora, o Chats. Essa equipe é que são proprietários dos carros, a gente pode dizer assim. Rose, ano passado eu tive a oportunidade de produzir uma matéria para o TVL Notícias e eu fui lá na lona para conferir o trabalho de vocês. Constatei lá um material, né, que a senhora colecionou, buscou de acervos de famílias antigas. Exatamente. Né? E imagino que isso se repete ano a ano. Ano a ano. Por exemplo, a manteigueira, que algumas pessoas nem conhecem, né? A manteigueira é a manteigueira da minha avó.
foi da minha avó, quando eu tinha 5 anos, 6 anos, eu batia manteiga ali, na alta manteiga, no interior, porque eu me criei no interior. E a toalha desse ano, que está no carro alegórico, do meu carro alegórico, em cima da mesa, era da minha avó. Então, e a gente vai buscar isso, né? Essa coisa toda, esse resgate. E é possível recuperar essas coisas que são relíquias, né? A gente guarda as 7 chaves, né? Mas não, eu digo quando chega lá numa família antiga, olha, isso aqui era da bisavó, era não sei quem, eles fazem esse favor de ceder o material ou é um pouco difícil? Não, às vezes se torna difícil, né? É difícil a pessoa se desprender assim, não, pode levar. Porque tem um valor sentimental. Tem né? o valor sentimental, mas aí a gente vai atrás dos museus, né? Das pessoas que fazem coleções. A gente até às vezes aluga essas peças, né? E eu imagino que tenha coisas também que as pessoas põem fora. Exatamente. Né? E que não sabem que poderiam ligar para fazer essa doação para ser utilizada. Né? Exatamente. Isso é uma pena, porque tu vê, só para você ver uma coisa, eu na enchente de 1984, foi 84, né? 83 e 84, 83 e 84. 83 e 84. Eu dava aula em Gaspar também, pelo SEJA, né? Aula para adultos. E eu, depois da enchente, eu fui dar aula e eu encontrei no lixão uma Santa Ceia talhada em madeira. Olha só. Eu recolhi essa Santa Ceia, eu restaurei e hoje ela está no meu carro. Ela foi pro meu carro esse ano. Bom, essa é uma. Essa é uma das peças. Eu imagino que tenha muita coisa aí que... Tem muita coisa. Tem muita que coisa. surpreende muita gente. Que surpreende muita gente. Isso é verdade. Interessante. Porque cada ano, depende do tema, aí exatamente. a necessidade da gente buscar. Objeto, né? Exatamente. E eu, como faço o carro da gastronomia, da OMA, praticamente há 2 anos que eu estou trabalhando em cima desse tema, gastronomia, eu faço o papel da OMA também, que desfila distribuindo cuca, rosca pela cidade nos desfiles oficiais. Então eu me preocupo muito com isso, né? E da família, o cargo da família, esse ano, então, nós fizemos uma proposta bem ousada. O pessoal me pediu para colocar o antigo e o moderno. Então o pessoal vai ver na avenida, eu tô te falando, isso é furo, tá? Você está tendo um furo agora, porque ontem não teve desfile por causa da chuva. Não teve na quinta passada. Então, na quinta passada, mas vou te dar um furo, eu vou unir, por exemplo, eu uni uma casa, eu construí uma casa, uma sala, onde o velho, né, as coisas antigas como costurar na máquina de costura à mão, com o pé, fazendo crochê, tricô, com um notebook, com um tablet que é mais moderno, coisa de hoje. E lá no carro da gastronomia, tem alguma coisa que tem realismo, realidade? Tem. Tudo que eu faço ali em cima é realidade. Eu me inspirei, na verdade, essa OMA que eu criei, eu me inspirei na minha avó. Eu e o Carlos Jardim, de novo ele, que um dia nós conversando numa praça qualquer também, aí da vida, né? E ele deu a ideia, vamos fazer um carro para resgatar essa tua cultura? Eu disse, essa cultura que o povo esquece, que tem gente que trabalha ainda na lavoura, que planta ainda para a gente comer na cidade. E o detalhe, gente que é descendente dessa gente exatamente, que viveu e vive ainda aqui, né? Porque nós temos uma região agrícola ainda em Blumenau. A cidade nasceu assim ou não foi? Nasceu assim, foi os colonizadores que trouxeram para cá. E se Blumenau tem hoje o que tem de progresso, de investimento e de cultura, nós devemos a eles. Então a gente não pode esquecer. Então, como a minha avó era italiana, pura, da Itália, mas eu também tenho uma avó que era da Alemanha. Só que essa avó, eu não tive muito contato com ela, né? Ela faleceu, eu era muito pequena, mas eu lembro muito bem dela, né? Então,
eu tive mais contato, mais convivência com a minha avó italiana. Então, eu transformei a nona em Oma, na Oktoberfest. Foi esse a coisa, sabe, que tudo criou. Mas tem um sentido, então, de família. Tem um sentido berço. de berço, de família. Eu faço todo um teatro em cima, não é nada, assim, é uma coisa programada, né? Não é qualquer pessoa que pode ir ali em cima daquele carro. Porque, lógico, eu tô fazendo uma homenagem a essas pessoas. E quando eu passo na rua como Oma, todo mundo grita para Oma. Aí eu inventei uma vez porque muda muito o meu parceiro, né? Já foi vários parceiros comigo que mudaram, foram trocando, né? Fui trocando de parceiro. De personagem. De personagem, homem, masculino. Aí o que aconteceu? Um dia, um amigo meu pegou e fez, ele era do Nordeste, ele pegou e fez uma cara de quem não queria nada. E eu comecei a brigar com ele para ele trabalhar. E aí pegou a história da Oma, que mostra as tamancas. Então eu interajo com o público. E o público grita, a mulherada grita, esse aqui não trabalha, me empresta tamanca. Eles incorporavam. Exatamente. Esse personagem passou, sabe? E tá passando aí de anos e anos e anos. E quando eu não saio, ano passado eu não saí, né? Aí eles diziam, cadê a Oma? Onde está a Oma? Eu me recordo que uma dessas apresentações, né? Um dos seus parceiros, né? Tomava um pouquinho demais, representava aquele marido exatamente. Né? E era tudo mentira. Ele estava tomando água. Mas o público interage, né? Com a gente. Eu já fui tirando leite, eu já fui tratando bicho. Eu teve uma época que foi muito engraçada porque eu tinha um terreiro com pintinhos e a gente comprou, a gente comprou pintinhos pequenos, piquititicos. Quando chegou no final do desfile, eles iam soltos em cima. Sim, sim. Não caiu nenhum. Eu não perdi nenhum deles. Quando chegou no final do desfile, eles já estavam desse tamanho. Aí foi levado, é claro, né? Nós levamos diretamente para a fazenda, né? Pro pessoal, doamos pro pessoal que cria isso lá em Ilhota, em Gaspar. Nós vamos fazer um intervalo, a gente toma uma aguinha e depois retomamos essa conversa, pode ser? Valeu. Rose Tchumi, ela é professora de arte, já aposentada, mas aposentada que nada, né? Porque já está trabalhando faz um tempo aí, mais do que talvez na época de sala de aula. Nós vamos a um breve intervalo e logo estaremos de volta. Até já. Não aparece na nota fiscal, mas boa parte de tudo que você compra é imposto. Você paga. Você tem o direito de saber. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Minha entrevistada hoje é a senhora Rose Tchumi. Foi professora de artes, hoje aposentada, diverte a nossa gente na Oktoberfest, não é assim? É mais ou menos. Bom, mas o Tchumi é de que origem? O meu avô veio da Suíça, né? Depois da Segunda Guerra Mundial e se estabeleceu em Porto União. Lá na divisa com o Paraná. Exatamente, por causa do porto, né? E ele era relojoeiro, aí ficou ali. Por parte dos meus pais, a minha avó veio da Alemanha e meu avô da Suíça. E parte da minha mãe, o meu avô veio da Alemanha e minha avó da Itália. Olha só, quanta cultura
para fazer arte, Aí né? essa é a Rose, a mistura que está aqui. E a senhora nasceu aonde mesmo? Eu nasci em Rio do Sul. Ah, ali no Alto Vale. Exatamente. E como é que veio parar aqui em Blumenau? Eu vim parar em Blumenau por um acaso, porque na verdade era para mim fazer faculdade. Fiz o vestibular, quando eu terminei o magistério, fiz o vestibular, não passei, porque eu queria fazer medicina. A audácia, né, o sonho era mais alto. Aí também fiz para a FURB e passei na FURB, mas nessa época eu já estava em Curitiba. Aí quando eu passei no vestibular, o meu pai me chamou e disse, ó, você foi chamada pela FURB e tal. Naquela época era tudo muito mais difícil, é claro, né? 1978, 77, por aí. E daí eu resolvi fazer educação artística na FURB. E fiquei na FURB, fiz artes, depois fiz artes cênicas, bacharelado em artes cênicas. Né? Trabalho hoje com o grupo Vira-Lata, do Carlos Gomes, que está um pouco até apagadinho, assim. Deixei um pouquinho de lado. Lá que iniciou a relação com o saudoso Carlos Jardim? Lá que começou a nossa relação com o Carlos Jardim, em 1977. Bom, e aí a senhora foi para a sala de aula? Fui para a sala de aula, dava aula de manhã, à tarde e à noite. Eu sempre fui muito hiperativa, então eu tinha que trabalhar bastante. Então eu trabalhei em várias escolas de Blumenau, trabalhei tanto estadual quanto municipal. E Bacana. também na época da faculdade, junto com isso, nas férias eu aproveitava para fazer, sabe o quê? Eu viajava com o projeto Rondon, o extinto que agora voltou, né? Aí eu conheço Mato Grosso, eu conheço Alagoas, eu conheço tudo interior, Santa Catarina. E o Brasil eu cortei assim, sabe? Eu fiz um corte bem certinho para conhecer e ia trabalhar. Nas minhas férias eu me dedicava ao trabalho voluntário pelo Projeto Rondon. Pois é, e aí essa relação com alunos, né? Esse trabalho natural, aposentadoria. E hoje eu imagino quando a senhora tem esse reencontro com ex-alunos, principalmente na Rua 15, nessas horas, qual é a reação, o sentimento desse contato? Nossa, eu tive agora, por exemplo, uma reação muito legal. Até o cara do carro forte hoje buzinou para mim, o motorista era ex-aluno meu. Que legal. Então, eu tenho... O Rufinos foi meu aluno, sabe? O Rufinos que foi vereador, vice-prefeito. Vice-prefeito, vereador. Eu conheci o Rufinos lá atrás. Então, tem muita gente que eu não consigo lembrar o nome, porque é muita gente. Imagina só. Mas eles gritam o tempo inteiro comigo, né? É muito bom. Eles sabem que por trás daquela personagem tem a Rose, verdadeiramente. Exatamente. E o mais interessante disso tudo, dessa minha vida, que eu tô falando para ti aqui um pouco, é assim, ó, parece incrível, mas eu me sinto feliz por fazer esse trabalho. Imagino, né? Isso dá um gás, né? Uma sobrevida. Me dá um gás. O pessoal pergunta para mim por que eu não paro um pouco. Porque precisa ter agora, pique, né? Exatamente. Ainda mais na época da festa. E daí eu emendo com o Natal. Eu começo, a Outubro não termina. Para mim, Outubro, quando começa Outubro, eu começo a fazer a Outubro festa, os carros estão prontos, tudo está pronto. Aí eu já começo a decoração de Natal, sabe? Para decorar a cidade para Natal. Então, eu não consigo ficar parada. Eu acho, assim, até vou falar uma coisa. Eu acho que o trabalho, sabe, quando tu gosta, te faz feliz. Dá prazer, né? E faz você ficar mais nova, porque você não adivinha a minha idade. Quando eu tô pulando ali naquele carro, fica discreto. E eu nem vou falar aqui, mas a senhora fale se quiser, eu acho que a minha interpretação, a minha leitura é a mesma do telespectador. Ninguém acredita que eu tenho 57 anos. Pois é. E eu trabalho com maior divertimento. Não bebo, é claro, né? Só entrega a bebida. Só entrego a bebida, porque eu acho que a gente tem que fazer o trabalho sério. A propósito, Rose, esse trabalho, claro, do desfile, da confecção, da montagem, né, do carro alegórico,
Mas na Rua 15, com aquele caminhãozinho antigo, qual é o modelo mesmo? É um Ford Chevrolet, o primeiro Beer Garden que começou há 30 anos atrás. O pessoal restaurou ele, né? É o primeiro Beer Garden. Quem é que era aquele senhorzinho que andava nele? Ah, o motorista, eu só lembro o apelido dele, Pão de Milho. Pão de Milho. Pão falecido. Marcou época, né? E também... É uma das figuras que se confundem. Exatamente. O Pão de Milho e o Opa, o seu Arthur, que era o bandoneon, que tocava bandoneon. Bom, Foi duas pessoas que a gente sentiu muito, porque a gente convivia com eles. E nós sabe? perdemos esse ano também o seu Harold Less, Exatamente. que era o imperador da... Exatamente. Eu conheci o seu Letzor lá dentro, quando a Vila Germânica era tudo brita. Ele tinha um amor, um carinho pela E a aquela gente tem o vila. dever de dar continuidade a esse trabalho de pioneirismo. Eu acho não, né? eu tenho certeza. Bom, então nessa distribuição de chopp, como é que é estar lá em cima do caminhãozinho? Eu vou te convidar para você estar um dia comigo lá, tá? Vamos. Porque, não sei se vou ter o mesmo dia. Mas é muito bom, sabe? Além do turista, além do o povo blumenauense, quando a gente começa alguns dias antes de o turismo chegar, né? O turista chegar na cidade. Hoje nós tivemos, por exemplo, 4 rapazes, eu achei o máximo, do Paraná, se eu não me engano, do Paraná, e eles foram com a gente até no final da Rua 15, pela calçada. Foram cantando, dançando, tomando chopp, entraram no ritmo. Aí chegou lá no final, eu disse assim, gente, até amanhã. Ele disse, ó, amanhã a gente vai voltar de novo, a gente vai ficar no seu pé. Daí eu disse assim, tá bom, pode vir amanhã que tem mais shopping, tem desfile. E esse carro, como é que se diz? Beer Garden. Que traduzindo... Bierwagen, carro da cerveja. Né? Sim, porque do contrário seria o jardim, né? Exatamente. Então, mas essa interação do turista, a nossa gente aqui, Blumenau, já está acostumado, mas entra no clima também. Agora, o ponto alto é esse envolvimento com o turista, o encantamento dele. Exatamente. Né? Eu saio do carrinho, eu desço, né? E danço com o turista. Sabe, a gente faz a festa. Rose, e lá no Parque Vila Germânica, durante a festa, no período noturno, a senhora dança, canta, não bebe, né? Já disse. Beber eu não bebo, mas eu vou pra festa. Mas dança? Pouco, mas danço. Eu gosto muito de dançar, eu gosto muito de música. Qualquer tipo de música. Agora, as nossas músicas aqui de Oktoberfest. Elas são pra cima, né? Anima. Elas contagia. Bom, Rose, no dia 4 de outubro, nós comemoramos o dia de São Francisco de Assis, que é o padroeiro dos animais, dia dos animais, dia da natureza. Ai. E nós estamos aqui num cenário bem lindo, natural, onde tudo começou nessa cidade, diz a história, reza a história, né? Que tudo começou por aqui. E por sinal eu tô amando. Pois é, mas eu escolhi esse cenário, né? E esse fundo aqui por causa dessa árvore. E essa árvore tem uma relação muito íntima contigo, né? Tem. Não só essa, várias árvores que estão aqui, nós acampamos aqui quando, na época, eu não lembro o ano, na época que eles resolveram modificar a praça, eles queriam derrubar várias árvores daqui. Essa, lá atrás, que vocês estão vendo, lá atrás. Cuida para não cair. Não vou cair, pode deixar que eu não vou cair. Essa foi a principal e aquela lá. Porque elas são centenárias, né? E nós achamos assim um absurdo na época eles derrubarem essas árvores para construir uma praça. Por que não deixar as árvores aqui? Não, e no local que é o centro que histórico. É o centro. Então isso aqui, nós acampamos aqui. Nós nos amarramos nas árvores. Aqui, especialmente, foi dessa que você ficou amarrado? Naquela lá de trás, naquela lá do outro lado, e também do tamarindo. Quando foi replantada... Por causa da ponte. Por causa da ponte.
Eu adoro a natureza. Bom, eu não sou muito especialista, admiro a natureza também, mas a espécie, essa aqui, por exemplo, na frente aqui, são aqueles famosos plátanos. Exatamente. Ali tem uma pitangueira. É, uma pitangueira. E essa outra aqui atrás da gente, o que é? Essa aqui é um pau-brasil, não é? Não é pau. Não? Não. Bom, mas enfim. Não sei. Devia ter uma etiquetinha aqui, devia ter uma etiqueta. Eu acho que uma época tinha uma etiqueta em cada árvore dizendo... Pau-brasil é a outra que está fora do nosso cenário. Do nosso cenário, mas tem mais árvores. Mas então a senhora é também uma defensora do meio ambiente e da natureza. Não, tanto é que eu faço o seguinte, quando eu estou distribuindo chopp, para te falar, eu já digo pro pessoal, economiza o copo. Não jogue o copo. Você quer mais um chopp? Então guarde o seu copinho. Porque eu não vou te dar outro shopping se você quiser outro copo. Porque aí eu cuida para não pisar no canteiro de flores. A gente para exatamente aonde não tem canteiro de flores. Por quê? Porque assim o turista que vem, ele também sente prazer, sabe, em cuidar. Não, e ele também sofre acaba desfrutando dessa beleza, natureza, dessa beleza toda. E uma cidade linda, limpa, é sinônimo de gente educada. Falasse tudo. É isso que eu quero sempre transmitir, passo de gerações a gerações. Quando eu fui professora, eu fazia muito isso. Eu pegava os meus alunos, eu ia para a rua e limpava a rua todinha com os pais, com os alunos. Para eles sentirem que ali não era lugar para jogar, isso há 20, 30 anos atrás. Isso faz parte, até porque o turista acaba não só contemplando as nossas belezas, mas hoje em dia, com tanta tecnologia, se faz foto no celular, todo mundo quer levar um registro para mostrar lá para os seus amigos, familiares. Então fica muito feio, né? Eu acho que fica muito feio. Eu não vi até agora, eu já estou desde terça-feira passada, distribuindo o chopp. Eu não vi ninguém jogar copo de chopp fora. E no chão. Nem pode. Eles usam as lixeiras. Rose, e essa indumentária aqui? Essa é especial, tá, gente? Essa é uma indumentária, até desculpe, tá suja aqui porque foi derramado chopp hoje. A senhora veio agora... Eu vim do trabalho, tá? Desculpa, Tava distribuindo chopp até agora. Essa foi a primeira indumentária que eu usei há 28 anos atrás. Mas eu estou vendo aqui uma peça única, né? É uma peça única, por quê? Porque eu danço muito, eu pulo muito, eu desço do carro alegórico, o carro alegórico nunca é o mesmo, todo ano muda, né? E para facilitar a minha vida, eu faço uma peça única, também em sinal de respeito, porque se eu desço do carro, vai que eu piso na saia, a saia desce, ou coisa parecida, a blusa sobe. Então eu já prefiro um vestido inteiro, fica mais confortável e fica, eu acho que melhor para me apresentar perante, fica mais à vontade, exatamente, né? Ao público. E o chapéu, a flor, a pena? O chapéu, esse ano é a novidade. É em comemoração aos 30 anos de outubro. Porque até ano passado eu usava arquinho. Aquela tiarinha de flores. Tiara de flores. E esse ano eu resolvi usar um chapéu. Bacana. E os sapatinhos, deixa eu ver? Sapatinho é sempre esse aqui, né? Porque não é um sapato oficial da Oktober, né? Mas é confortável. Mas é muito confortável, tranco, né? porque tem que aguentar o tranco. Pois é. Rose, olha, a conversa boa demais, né? Tá ótima. Mas o tempo urge, né? E eu fico muito grato por você Meu Deus simpaticamente me atender, contar um pouquinho da tua história, dessa relação com a nossa cultura. Obrigada. Obrigada pelo convite. Agradeço. Rose Tchumi foi a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Te convido para seguir, assistir a programação da TVL. A todos, um grande abraço. Tchau.